Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e nós vamos iniciar hoje uma aula sobre tradição oral. Sejam bem-vindos ao nosso canal de comunicação Ensino Religioso Sem Tabu. Temos esse canal aqui no YouTube, também temos o nosso canal no Instagram. Quem não estiver seguindo por lá, segue lá no Instagram, porque estou colocando algumas coisas que são do interesse de vocês, que são os meus alunos, tá certo? Então, pessoal, essa aula é uma aula destinada ao sexto ano e nós vamos falar um pouco sobre a tradição oral, ok? Então, a tradição oral é uma forma de transmitir o conhecimento religioso de uma geração para outra, né? Através de quê, professora? Através da fala, tá certo? Então, os conhecimentos das religiões, eles são transmitidos através da tradição oral pela fala. Uma pessoa fala e a outra vai ouvir, aprender, e aí ela vai poder transmitir esse conhecimento que ela aprendeu para uma outra pessoa. No Brasil, existem várias religiões que utilizam a tradição oral como a sua principal forma de transmissão do conhecimento, né? Lembrando que a tradição oral foi uma das primeiras formas de transmitir o conhecimento que o ser humano criou, né? O primeiro mecanismo de transmissão do conhecimento é através da fala. Então, ainda hoje, existem algumas religiões que utilizam a tradição oral como sua principal forma de transmitir o conhecimento. Nós estamos falando aí principalmente das religiões indígenas e de religiões de denominação ou de raízes africanas, tá bom? Então, a gente vai estar falando aqui do candomblé, da umbanda, do tambor de mina, da Jurema Sagrada, todas essas religiões que têm como principal raiz as religiões da África, que vieram para o Brasil juntamente com os africanos. Essas religiões, elas ainda conservam grande parte da tradição oral, né? Ou seja, o mais velho vai passar para o mais novo. E isso, a tradição oral, ela se dá por uma fórmula, na verdade, que a gente vai aprender aqui. A fórmula é boca, ouvido. Ou seja, na tradição oral, a gente sempre vai ter alguém que fala e a gente vai sempre ter alguém que escuta. Esta pessoa que vai estar falando sempre vai ser uma pessoa mais velha, tá certo? Um idoso ou um ancião que tem o poder, detém o conhecimento e que vai ensinar para as pessoas que são mais jovens, tá certo, pessoal? Então, a fórmula boca-ouvido é a fórmula principal da tradição oral. Alguém fala, alguém ouve, essa pessoa que ouve aprende e depois irá transmitir para as próximas gerações, tá certo? Uma outra religião que tradicionalmente brasileira é a Umbanda, ou seja, a Umbanda, que é uma religião formada por componentes do catolicismo, componentes da religiosidade indígena e componentes da religiosidade africana. Ela é uma religião que nasceu aqui no Brasil e que tem a tradição oral como uma forte, né, forma de transmissão de conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, a tradição oral existe ainda hoje, né? Foi uma das primeiras formas de transmitir o conhecimento. Ainda hoje é muito forte em algumas religiões e é uma tradição que se sustenta através da transmissão de uma geração para outra. O candomblé, né, é também uma religião. A Umbanda valoriza. Essas religiões de tradição oral, elas vão valorizar muito o que, pessoal? Principalmente a figura do ancestral, a figura da pessoa mais velha. Ou seja, em religiões que têm a tradição oral como sua principal forma de transmissão de conhecimento, a valorização da pessoa mais velha é algo imprescindível. Por quê? Os mais jovens compreendem, entendem que as pessoas mais velhas têm um papel fundamental, que é reter para si o conhecimento e transmitir para os mais jovens. Então, o respeito aos mais velhos e o respeito aos ancestrais
nas religiões de tradição oral é algo fundamental, é um valor fundamental para as religiões de tradição oral. Esse também vai ser um tema que nós vamos abordar na nossa aula. Como é que nós valorizamos atualmente os mais velhos, as pessoas mais velhas da nossa família, da nossa comunidade, né? Então, nós vamos partir através da tradição oral e nós vamos, através da tradição oral, estudar valores como o respeito aos mais velhos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima aula nós nos encontramos para falar um pouco, aprofundar um pouco mais a questão da tradição oral e iniciar a tradição escrita.